A paz seja com todos nesta noite. Glória a Deus. Momento da palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente aí. Vamos aprender juntos, na dependência do Espírito Santo de Deus, que venha nos ensinar, falar ao nosso coração. Precisamos tanto de ouvir a palavra do Senhor, de estar atento à voz de Deus. Amém? Cada vez que paramos para ouvir, aprender, o Senhor vem nos fortalecer, nos dar graça para prosseguir. Hoje nós vamos estar meditando no Salmo 16, que vem nos ensinar a nos apegar a Deus, confiar mais e mais nele, total dependência. Aqui nós aprendemos sobre a vida de Davi, a confiança que ele tinha no Senhor. Isso nos encanta cada vez que vemos a palavra. Ela nos dá essa segurança e a direção de andar com o Senhor. Crer, se derramar. Dependência total em Deus. Diz assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis. Em quem está todo o meu prazer. É interessante aqui quando nós começamos a ver a confiança desse homem, segundo o coração de Deus, que a palavra diz, nos ensina. Não era porque ele era perfeito, mas ele tinha uma dedicação, uma entrega a Deus, uma confiança no Senhor. E quando nós falamos de Davi, toda a história mostra que desde o início foi muita luta, perseguição, inveja, inimigos grandes, como o próprio Saul depois tornou-se inimigo. Mas Davi, a confiança dele, a esperança dele estava em Deus, total dependência. E é isso que o Senhor, nesta noite, Ele vem nos ensinar a confiar em Deus. Não importa o que estiver acontecendo, nosso olhar, a nossa dependência tem que estar no Senhor. Porque a palavra nos ensina, quando ele pede o socorro de Deus, ele declara que o Senhor é o refúgio dele. E ele declara também que não há nada que possa roubar o lugar do Senhor. Aqui no versículo 2, quando diz: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Não
tenho bem nenhum além de ti. Ele declara que ele não tinha nada, mas somente o Senhor. Não importa, nada era prioridade na vida de Davi, mas Deus. Tudo que ele ia fazer, ele consultava o Senhor. Dependência total. Se algo ele fizesse errado, ele corria para Deus para pedir perdão, se reconciliar com Deus. E assim toda a palavra vem ensinando. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Aqui, quando Davi fala dessa forma, quanto aos fiéis, todo aquele, amados, que depende de Deus, que honra o Senhor, eles são notados aqui na terra. Na sua caminhada, mesmo que você ache que alguém não te olha, se você obedece a palavra de Deus, vive, tem uma vida com Deus, você é notável aqui na terra. Isso aqui Davi relata, Davi fala dessa forma. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis. Então, quando você caminha com Deus, quando você honra a Deus, mesmo que você ache que ninguém te veja, alguém está olhando e vendo o teu proceder, vendo a tua caminhada, a tua dependência no Senhor. No versículo 4, quando diz assim: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue. Aqui Davi também declara que ele não honrava outros deuses. Todos os sacrifícios a deuses estranhos dos lábios dele não tinha honra. Então, tudo isso são ensinamentos. O que Davi diz? Que a deuses estranhos ele não servia, porque ele tinha somente um Deus que ele honrava, que ele serviu, que ele viveu para adorá-lo, buscar e obedecer à voz do Senhor. Somente Deus. Aqui fala também, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Quer dizer, na boca de Davi, deuses estranhos não era pronunciado. Ele não fazia parte, porque ele serviu, honrou o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, dono dos céus e da terra, que é esse mesmo Deus que nós amamos e vivemos a cada dia, porque cremos na salvação, na vida eterna. E somente a Deus adoramos. Senhor, Tu és a minha porção, o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Que mensagem! Aqui Davi está dizendo
que o futuro dele, a vida dele, estava nas mãos do Senhor. Quando ele diz: Senhor, tu és o meu cálice, tu és a minha porção, o meu cálice, quer dizer, tudo era Jesus, tudo Deus ali que tinha o controle total da vida dele. Ele declara, ele não temia o futuro, porque a dependência dele estava no Senhor. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Aqui ele tinha essa esperança no Senhor. Quando ele fala as divisas, aqui ele tinha a visão de Deus, que Deus o abençoaria em tudo, daria vitória. E ele declara essa confiança no Senhor. Senhor, tu és a minha porção, o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. A confiança de Davi não estava no seu exército, não estava em honras a ele, mas a confiança dele estava no Senhor. Total dependência. E aí diz mais: bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Tudo assim que nós aprendemos também, que a nossa confiança tem que estar em Deus. Aqui Davi diz que à noite, até à noite, o Senhor estava ali ensinando, dando direção, dando visão para ele. Como agir, como proceder, como viver. E por que ele tinha essa fé? Como o versículo 5 diz: Senhor, tu és a minha porção, o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Porque ele tinha confiança em Deus. Tudo ele depositava nas mãos do Senhor. A sua lida, batalhas, tudo mesmo era dependência em Deus. Tudo que ele ia fazer, ele consultava o Senhor. E nós, como servos de Deus, necessitamos ter no nosso coração tudo que formos fazer, vamos pedir para o Senhor a direção. Assim como esse homem, ele agiu dessa forma. A palavra foi deixada para nós, para que possamos também ter uma direção, a direção de Deus, que é a palavra, as escrituras que foram deixadas para nós. E aqui, ele com essa confiança, ele diz: as divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tem uma bela herança, a confiança dele em Deus. E aqui quando ele fala do futuro, eu tenho uma bela herança. Essa bela herança, ele está falando dos céus, da vida eterna. Ele declara isso aqui também. Então, cada vez que nós vemos a palavra de Deus, o que foi escrito, a forma que o Espírito Santo traz ao nosso coração, vem nos ensinar
que nós precisamos crer neste Deus tão grande. E cada dia da nossa vida nós precisamos honrar, ter essa dependência, ter essa alegria de dizer: eu sou servo do Senhor, eu sou serva do Senhor. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos escolheu, nos chamou como filhos amados. Então aqui Davi, ele traz dessa forma, e ele declara, e ele já fala de salvação, de vida eterna aqui também. Quando fala as divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tem uma bela herança. Tem uma bela herança, os céus, a vida eterna, que nós também precisamos declarar, que aqui tudo vem, tudo passa, e precisamos não desanimar, não desistir da fé em Deus, da caminhada com o Senhor. Nós precisamos a cada dia nos apegar a Ele e ter essa esperança, ter essa confiança que nós também temos, uma herança, algo tão grande que o Senhor Jesus Cristo já fez por nós. E os meus lábios nem mencionarão. Não, aqui eu voltei. Aqui eu estou no versículo 7 agora, que diz: bendirei ó Senhor, que me acolha na escura noite, o meu coração me ensina. Isso aqui é confiança em Deus. Até a noite, quando ele estava dormindo ali, o Senhor estava cuidando dele, trazendo direção. Da mesma forma, hoje não é diferente. O Senhor cuida de nós. O Senhor, Ele nos ensina também. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. A confiança dele. Ele diz que sempre o Senhor estava com ele, à sua direita. E aí, o que nós aprendemos? A perseverar na fé, confiar, ter essa confiança de saber que não estamos sozinhos, o Senhor cuida de nós. E precisamos aprender, nos derramar, ter dependência no Senhor, porque Ele é a nossa força. Aqui nós aprendemos, bendirei, quer dizer, eu te louvo, Senhor, que me acolha, aqui bendirei o Senhor, que me acolha. Senhor, cuida de mim, me guarda. É o Senhor que está à minha direita. Essa era a confiança de Davi. Senhor, me ensina. À noite, a oração de Davi. Me ensina, Senhor. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Aqui é algo que nós precisamos declarar também.
declarar, viver, que quando nós temos o Senhor, não seremos abalados. Venha o que vier, mas esse não serei, não, aqui Davi diz, com ele à minha direita não serei abalado. Abalado espiritualmente. Aconteça o que acontecer, se você estiver em Deus, o teu espírito está forte. Você tem uma força que vem de Deus para te sustentar, te ajudar em toda a caminhada. Assim aqui, Davi, por essa razão que ele declara, sempre tem o Senhor diante de mim. Da mesma forma, nós precisamos declarar, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me livra de todo mal, é o Senhor que está à frente e peleja por mim. Aqui, essa era a confiança de Davi. E hoje não é diferente também. Nós necessitamos ter essa confiança, essa gratidão a Deus. Aqui, quando ele fala, sempre tem o Senhor diante de mim. Diante, quer dizer, o Senhor à frente dele. Que honra, que confiança em Deus. Com ele à minha direita não serei abalado. Quer dizer, se o Senhor é comigo, não serei abalado. Venha o que vier, vai passar, mas eu vou permanecer com Deus. Isso que é maravilhoso. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Quando nós nos entregamos ao Senhor, o Senhor nos dá esse repouso, essa paz no nosso coração, a paz de espírito, mesmo que tudo esteja acontecendo, mas o Senhor te dá a paz, aquela paz que vem de Deus, que vem do Espírito Santo de Deus. Aqui Davi declara dessa forma. Aqui Davi declara a confiança que ele tem em Deus. Porque tu não me abandonarás, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Aqui Davi, ele está falando da confiança que ele tinha em Deus, que a proteção do Senhor, que Deus dá essa proteção para aquele que confia nele. Davi aqui ele declara, ele fala de toda a sua alma. E é por essa razão que vem assim o amor, a força, a busca e a confiança deste homem que viveu, confiou no Senhor, mas assim, uma entrega. Às vezes quando pensamos, mas ele era o rei, tinha muito poder, tinha muitos inimigos contra ele, mas Deus o guiava, o dava a direção certa e toda a palavra, toda a história fala que ele tinha dependência, entrega total
ao Senhor, que nos ensina também. No versículo 11 diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da sua presença, eterno prazer à tua direita. Aqui ele declara mais que a vida dele era o Senhor que ensinava, que guiava. Quando diz, tu me farás conhecer a vereda, tu me ensinarás o caminho que devo andar. E com alegria de servir a Deus. Davi era aquele adorador. Aqui diz, a alegria plena da tua presença, ele tinha comunhão com o Senhor. Ele sentia a presença de Deus. Ele andava por Deus, confiava nele. E ele declara de todo o seu coração, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Aqui ainda vem falando da confiança dele, não só aqui na sua caminhada, mas eternamente. Uma vida com Deus. E ele foi mais que vencedor, porque o Senhor deu vitória em toda a sua caminhada. E aqui também ele permanece ainda declarando que a alegria dele será eternamente. Porque aqui ele está falando da alegria da vida eterna, para sempre. E toda essa palavra, ela vem para falar ao nosso coração como devemos andar, viver com o Senhor, ter alegria, porque no mundo de hoje, muitas vezes, nós como cristãos, se não vigiar, a tristeza, a preocupação, as lutas deste mundo, trabalho, ansiedade, tudo nos afasta de Deus. Então, por que essa mensagem nesse salmo? Para mostrar que mesmo aquele homem que tinha guerras, mas ele tinha, os olhos dele estavam no Senhor. Alegria, ele declara, como meditamos, a alegria dele era o Senhor à sua direita, o Senhor diante de mim. Assim ele declara toda a palavra. Vemos que a sua confiança estava em Deus, a sua dependência. E fala de alegria. E muitas vezes, diante de lutas que estamos passando, queremos deixar a tristeza tomar conta do nosso coração. Mas nós aprendemos que nós necessitamos ter a alegria do Espírito Santo, ter o domínio do Espírito Santo no nosso coração. E ainda só para a gente compartilhar, aqui no Isaías 61, ainda vem falando da bondade de Deus, do amor de Deus, o porquê que Ele nos chamou, que Ele nos ungiu. Isaías 61, versículo 1 diz: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim,
porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Aqui vem falando do soberano, o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim. Essa passagem aqui, Isaías está falando de Jesus. O porquê, para que o Senhor Jesus veio. Porque o Senhor ungiu. Então, assim como o Senhor Jesus, ele veio para anunciar, trazer boas novas de salvação, que é a palavra de Deus. E aí, para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Da mesma forma, o Senhor Jesus, ele deixou o seu Espírito, ele nos ungiu também para levar a sua palavra, as boas novas, para falar, trazer esperança para aqueles que não têm mais nenhuma esperança. E a esperança é a salvação em Jesus Cristo. A salvação, aqueles que o seu coração está quebrantado. Mas quando a palavra vem, as boas novas, que foi para isso que o Senhor nos chamou também, que o Senhor nos escolheu para falar de salvação, de vida eterna, trazer esperança através de Jesus Cristo, somente Jesus. Mas Ele nos ensina, a sua palavra nos ensina a levar as boas novas aos cativos, né? Anunciar liberdade aos cativos. Quantos e quantos que vivem sem nenhuma esperança de salvação, que ainda não tiveram o entendimento, mas através da palavra que o Senhor que o Espírito Santo vai colocar no seu coração a palavra dele, porque é a palavra que liberta, é a palavra que cura. É a palavra de Deus, que quando é anunciada, o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer a obra de mudar, de libertar o cativo aquele, aqui fala do cativo do pecado, de situações que somente a palavra de Deus pode abrir o coração, libertar, transformar. E foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou, nos ungiu, para levar as boas novas. E muitas vezes nós queremos ficar com a nossa boca fechada, no nosso canto, mas a palavra de Deus nos leva, nos ensina a estar no ID do Senhor, a procurar levar aqueles que precisam.
E sem medo, porque quando você depende do Senhor, assim como nós falamos tanto da vida de Davi, Davi ali ele demonstrava o seu amor por Deus, a sua vida. Então, quando eu vejo essa palavra aqui, que o Senhor Jesus, ele já veio para trazer as boas novas. E essas boas novas hoje é deixada para também os ungidos do Senhor levar a mensagem de Jesus Cristo, falar do amor de Deus, sem nenhum medo, sem nenhum temor, porque é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Mas nós precisamos também abrir a nossa boca e falar desse amor tão grande, como a palavra declara. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, aqueles que estão sofrendo, anunciar liberdade aos cativos, a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Essa palavra ela é tão profunda, ela vem assim, abrindo, falando para cada um que já recebeu de Deus a direção da palavra, o entendimento. Então, não é só para nós. A salvação, nós não podemos pensar só na nossa salvação. Nós precisamos anunciar Jesus. Aqui quando fala dessa forma, o ano da bondade do Senhor, o ano da bondade do Senhor, o tempo que nós estamos vivendo, o tempo da graça, o tempo de falar de Jesus, de salvação, de vida eterna. Aí quando falei o dia da vingança do nosso Deus, aquele grande dia que o Senhor voltará, que o Senhor vem para julgar. Então, aqui, quando fala o ano da bondade do Senhor, o tempo da graça, então nós precisamos ter essa alegria de anunciar Jesus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo de alegria em vez de pranto. Quando você fala de Jesus, você está anunciando essa coroa. Em vez de tristeza, em vez de cinza, cinza porque não tem mais nada o que aproveitar. Mas o Senhor quer trazer uma bela coroa, quer dizer, uma bela coroa, a salvação, a vida eterna. Quando nós falamos de Jesus, vai acontecer isso. Vai trazer, em vez de cinza, né? Tristeza, angústias, sem vida, cinzas.
O óleo da alegria, quer dizer, o óleo, a unção, a esperança, a caminhada com Deus. O óleo da alegria em vez de pranto, quer dizer, em vez de pranto, o que você vai levar? A unção do Senhor. A vida. Em vez de espírito, e ainda diz mais, e um manto de louvor, quer dizer que aquela vida que não tinha esperança, não tinha para onde ir, o que você vai levar? Alegria. O manto, quer dizer, a cobertura espiritual, vestes novas, vestes de louvor, vida com Deus. Em vez de espírito deprimido, eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor. Quer dizer, aquela vida que não tinha nenhuma esperança, o que vai ser? Quando fala carvalho de justiça, quer dizer, aquela vida que não tinha nenhuma esperança, vai ser plantado em Deus como um carvalho de justiça, porque ele tem a fé em Deus, ele tem uma caminhada com Deus, ele tem esperança da salvação, da vida eterna, a coroa de glória, uma vida com Deus. Então, por que esta palavra? Ela vem falar assim, de uma caminhada com Deus, vem falar de vida eterna, de salvação. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Quer dizer que através, quando fala plantio do Senhor, vidas com Deus, vidas plantadas em Deus, eles vão viver para manifestação, para mostrar a glória de Deus. Eles vão ter uma mudança, e é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou como ungido. O Senhor nos ungiu para levar as boas novas. Então, que esta palavra, todo esse contexto aqui, você veja que o Senhor, ele tem propósito, ele nos chamou para ser anunciador de boas novas. E o que acontece? Tudo quando a palavra é levada, somos chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a glória de Deus. Quer dizer, através da vida daqueles que andam com Deus, que recebem Jesus, que dê uma caminhada, a vida deles vão ser para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Muitos vão ver, muitos vão crer, mas é para a glória do Senhor. É linda essa palavra, mas que o Espírito Santo fale mais e mais no seu coração. E desde já eu quero agradecer a Deus por esse momento, por esse tempo e por esta palavra. Que Deus te abençoe. Desde já eu agradeço de coração por você estar ouvindo a palavra de Deus.